Família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é cientista político, sociólogo, arquiteto, faz trabalho de xamanismo crítico na Pax há mais de 30 anos, e hoje ele fala sobre a Nossa Senhora de Guadalupe, já que hoje, 12 de dezembro, é o dia da Virgem da Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, a energia da força do amor, da luz, da paz, da bem-aventurança. E vamos lá colocar o nosso querido Bueno no ar para que a gente possa estar rezando e conversando. São Paulo está marcando 23 graus. Está muito bom. E vamos lá. Nas energias desse nosso novo tempo, né? Come on, anjinhos da Technology. Paola, aí na Holanda, tudo bem, querida? Yes. Tudo bom, Buenito? Tudo. Ah, E tudo você? ótimo. Você está com a Virgem de Guadalupe? Adorei. Tem que estar, né? Muito bom. Ai, milagres, 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 milagres. Que os cachorros estão que estão hoje. Acho que é por conta da lua cheia de domingo, God. Agora abaixa o seu celular. Cadê você? Sumiu. Você desappeared. Não, agora você voltou. Tá cortando Eu a vou. sua testa. Eu voltei, mas agora para ficar. Ótimo, então fica. Aí, Espera um pouquinho, só que eu estou acertando aqui, porque hoje está meio complicado aqui a história, nem me fale. porque você não. Eu vou sair para entrar de Não, não, novo, não, viu? não, não. Eu Não, vou. porque tá tudo estranho na internet. Vamos rezar. Vamos chamar o Arcanjo Miguel. Tá perfeito. Tá ótimo, assim. Oh, God. Tá ótimo, mas ele congelou. Não tá ótimo. Alô? E aí, anjinhos da tecnologia? É assim, certo? A internet ontem não funcionou, né? Eu nem vi notícia, não sei nem o que aconteceu. Ah, agora você voltou, que bom. Tô vendo o teto. Estou tentando voltar, né? Estou tentando aqui, mas está complicado. Não, tá ótimo, tá perfeito aí. Está perfeito nada. É melhor você. Não, não sai, porque se a internet já estamos ligados, então já está funcionando, É? né? Porque tá tudo muito estranho. Então, família Pax, estamos juntos para rezar, celebrar a Virgem de Guadalupe e todos os seres de luz, né? É. Eu dei uma sumida de novo ou não? Não, não deu. Levanta aí só um pouco o celular que está cortando a sua cabeça. Agora estamos vendo o teto, você tem que deixar na metade. Aí, para aí. Ok, Eu preciso perfeito. acertar. Melhorou? Tá excelente agora, super. Vamos lá. Bom, não sei se está bom ou não. Bom, eu gostaria de começar, né, fazendo a nossa oração de sempre e pedindo, né, já que hoje é um dia muito qualificado para isso, mas também agradecer. Agradecer a todas as dádivas, agradecer tudo aquilo que aconteceu e vem acontecendo no ano de 2024, um ano realmente muito proveitoso, de muito trabalho, de vitórias e, por que não dizer também, sobre tudo aquilo que acontece no planeta, mas nós passamos mais um ano. E é o que nós temos para agradecer por todas as coisas também que fizeram que nós nos desenvolvêssemos e evoluíssemos para hoje estar num lugar melhor do que nós estávamos ontem. E, diante disso, tem a Nossa Senhora da Guadalupe, do qual é uma das energias mais fortes que nós temos no planeta. Foi assim que eu senti, Sim. foi assim que eu vibrei quando estive dentro da sua basílica e fui acometido por fatores emocionais muito fortes
diante da sua imagem, principalmente quando nós atravessamos por baixo da basílica e ficamos abaixo do seu manto. Foi um momento assim muito gratificante. E eu me congratulo com todos aqueles que têm essa fé e a têm também como a sua padroeira das Américas. Sim, Né? eu Então, quero dizer que essa basílica é lá no México, que a gente teve com o Grupo da Paz. a Basílica ela fica na cidade do México, que é capital do país, que também é chamado México. E tem a Basílica Velha e a Basílica Nova, e fica uma de cada lado da outra. Quer dizer que aquele espaço que nós vamos falar um pouquinho a respeito sobre o que aconteceu naquela época, nos idos de 1531, é mais ou menos o que nós vamos encontrar lá, se nós fôssemos pessoalmente, como outras vezes nós estivemos lá. Mas eu quero agora pedir a presença do querido e amado Arcanjo Miguel em nossas vidas. Agradecer pela sua proteção, pela sua segurança, a todo querido e amado do planeta Terra, a todos os países, a todos os reinos, a todas as famílias, aos nossos amigos, aos nossos colegas e, por que não dizer também, a cada um de nós. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos visualizar a presença do Arcanjo Miguel sobre o querido e amado planeta Terra, saindo do seu chakra da coroa, do seu terceiro olho, do seu chakra laríngeo e do seu coração. As cores azul cobalto, irradiando essa luz sobre todo o querido e amado planeta Terra. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias, fazendo de nós um servidor da luz que saiba discernir, compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, sejam eles materiais ou espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, a intuição e a doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz, afastando de nós todas as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia, que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego e nossas ações, fazendo de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem, né? Eu acabei falando um pouquinho já da Nossa Senhora da Guadalupe, mas foi exatamente num sábado, em 1531, que as coisas começaram a se apresentar para um índio que caminhava durante a paisagem de um lugar onde tinha um pequeno povoado, onde todos aqueles que estavam naquele lugarejo eram, na verdade, pessoas simples
e muito humilde. E ele caminhava sozinho, pensando consigo, com a sua mente, no seu pobre tio que estava doente e que tinha trabalhado muito, tinha passado muitos anos cuidando dele e que estava ali agora numa posição entre já a sua passagem ou a sua permanência aqui na Terra. E ele pensando consigo, fazendo as suas observações e as suas orações, de repente se apresenta um ser na frente desse índio, totalmente luminosa, totalmente resplandecida na vossa luz. E ela ali, de frente dele, como uma verdadeira santa que é, se coloca diante dele e pergunta: por que tanta aflição? Então, ele ali diante daquele ser, sem muito saber o que estava acontecendo, humildemente, através do seu coração, ele conta o que está acontecendo. E ela, conversando com ele, fala: mas você não tem fé que o seu tio vai melhorar, que o seu tio vai ficar bem? Ele, naquela ingenuidade, naquela inocência, sem ter nenhum amparo ou qualquer coisa que pudesse transformar a vida do seu tio, ele olhando aquele ser luminoso, ele se ajoelha e diz que a única fé que ele tem é no grande Criador de tudo e de todas as coisas. Então ela pede que ele se levante e que diz que nada tema mais, porque o seu tio iria se convalescer, iria melhorar e que a sua saúde estaria plenamente renovada. Mas que ela tinha um pedido a fazer para ele. Ele pergunta, então, qual é o pedido que eu possa atender na minha humildade, na minha ingenuidade e com as faltas de conhecimento que eu tenho. Ela fala: eu quero que você vá até o bispo e peça para ele construir uma igreja nesse local aonde eu estou agora. Bom, o nome do índio era Juan Diego, e ele, na sua humildade, na sua intemperança, sem saber exatamente como proceder, ele vai até a capital, que era a cidade do México, e diz que quer falar com o bispo. Muitas intransigências ele teve, mas quando a vontade do universo se manifesta em nós, ou de acordo com a luz que cada um carrega, não há obstáculos nem empecilhos para se fazer aquilo que é necessário. E os obstáculos foram sendo removidos um a um, até que ele chegou na frente e na presença do bispo. E conta ao bispo tudo o que havia acontecido. Certamente o bispo não acreditou, né? Vendo aquele índio na frente dele, contando tudo aquilo que havia acontecido, achando que o índio tinha imaginado toda aquela situação, que ele havia naturalmente algum problema nos seus pensamentos, ou até mesmo tinha se colocado a provação de alguma bebida ou de algum alimento que teria mexido com os seus efeitos mentais e psíquicos, porque ali era um lugar propriamente disso aonde ele morava, aonde tinha muitos cactos, tinha muitas ervas que geralmente as pessoas usavam justamente para procurar soluções e alternativas fora da sua consciência. Então, o bispo, também na sua posição de elucidar melhor o que estava acontecendo, pede que Juan Diego vá até esse ser e peça uma prova, peça um milagre para que possa assim acontecer. Nós devemos lembrar
que o México foi um processo de civilização baseado principalmente em sacrifícios de pessoas ao deus Quetzalcóatl, aonde se erguia verdadeiros monumentos de pedra, juntamente com os astecas que faziam esse sacrifício, para também obter as soluções às suas necessidades, só que de um modo completamente em desacordo com as leis do universo. Sabedor disso, Juan Diego vai, então, novamente àquele lugar aonde tinha visto aquela mulher luminosa. Mas, no caminho, passa em sua casa, aonde o seu tio estava acamado e adoentado. Quando ele abre a porta da sua casinha simples e humilde, ele encontra o seu tio em pé e cuidando da alimentação para quando Juan Diego voltasse da sua caminhada, das suas rezas e das suas petições. E aí, Juan Diego vai contar ao tio tudo aquilo que aconteceu e tinha se passado. E seu tio diz: não se preocupe, meu filho, ela esteve aqui comigo. E ela me ajudou a levantar. E ela falou para mim que o nome dela é Nossa Senhora de Guadalupe. Então, ali a revelação, que não tinha sido feita sobre o nome dela nem para Juan Diego, foi revelada ao seu tio, que estava acamado e que recebeu uma visita dela. Guadalupe, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, de todos os resgates que haviam sido feitos no passado em relação àquele povo e seus sacrifícios humanos, ela se coloca como Guadalupe, que na língua telca significa perfeição. E não poderia acontecer isso sobre a luz e o coração misericordioso de milagres e de perdão, como é o de Mãe Maria. Então ele sai da casa convicto que tudo aquilo que havia acontecido e estava acontecendo era, na verdade, um primeiro milagre. Ele vai até o local onde tinha encontrado aquele ser maravilhoso de luz e, quando chega lá, constata novamente que o ser de luz está ali no alto daquela pequena colina. Ele se ajoelha novamente e ela pede que ele se levante, que não há necessidade para aquilo, já que ele já estava com o coração entregue àquela senhora pelo milagre recebido para o seu tio. Então, ele conta tudo o que aconteceu e o que o bispo havia falado. Aí ela pede que ele tire o seu tilme, que era um poncho, que muitos dos indígenas usavam antigamente, feito de raízes, inclusive de plantas, de vegetal, para que se abrigar. E nós estamos falando de dezembro, nós estamos falando de um frio tremendo que acontece no hemisfério norte nessa época do ano. Né? Chega a nevar. Então ela pede que ele tire o seu poncho, o seu tilme, e que vá recolher algumas flores. Ele fica atônito naquele momento. Ele fala, ele pensa consigo, mas é inverno, não temos flores nessa época do ano. As flores, elas só se apresentam na primavera. Mas, obediente como um ser humilde ele pega e simplesmente tira o seu poncho, o seu tilme, e vai, e sobe a colina e vai procurar as flores, quando ele encontra um verdadeiro jardim de flores. E aí ela pede, coloque o seu poncho no chão e recolha todas essas flores e as leve para o bispo como sendo uma oferenda da nossa parte ao bispo. E diga para ele que eu espero que ele construa uma igreja aqui nesse local, como eu estou pedindo. O Juan, então,
né, percebe que ele está afadado a ser um propósito divino e, na verdade, ele ali é um instrumento desse propósito. Cai em si que ele faz parte daquele processo e daquele ser de luz, que agora tem nome, Nossa Senhora de Guadalupe. E ele pega as flores, embrulha como se fosse um buquê e vai novamente até o bispo. E os obstáculos se apresentam novamente. É avisado o bispo que Juan Diego está lá presente e que trouxe aquilo que o bispo havia pedido. O bispo quer se isentar de recebê-lo, mas quando a presença divina se faz, não tem obstáculos que não são removidos. E Juan chega até a presença do bispo, toreando todos os obstáculos, ele é levado até o bispo. E ali, Juan pega, como se fosse um ramalhete que está envolvendo aquele buquê de flores coloridas em pleno dezembro e mostra ao bispo. O bispo, sem se ater que está em dezembro, praticamente terminando o outono para entrar no inverno, que se aproxima no solstício do dia 21 de dezembro, não se admira em nada de ver aquelas flores envolto no tilme, do qual o próprio índio estava mostrando como sendo aquilo um verdadeiro milagre. E ele, sem saber o que fazer, já que o bispo não reconhece aquele milagre que são as flores coloridas naquela época do ano, ele pede que aquelas flores sejam colocadas ao chão. Então ele pega e abre o seu ponche e deixa que as flores caiam ao chão. Sem saber o que está acontecendo, o bispo se emudece, já que estavam acompanhados de mais pessoas. E naquele filme, naquele manto, no seu avesso, estava gravada essa imagem que todos nós conhecemos de Nossa Senhora da Guadalupe. Uhum. O bispo fica ali perplexo, porque não tinha como, em pouco tempo de um dia apenas, as coisas terem acontecido como aconteceram. E não teria condições de fazer aquela imagem na perfeição como ela estava. O bispo percebe na hora que aquilo sim é um milagre. E aquilo sim é uma devoção que possa levantar o espírito, a fé, a coragem e a força do povo. E começa a construção da igreja que Nossa Senhora da Guadalupe tinha pedido para fazer no local aonde ela havia determinado. O bispo, com essas consultas e feito toda essa vamos dizer assim, processo de interação do que havia acontecido, percebe que tudo aquilo era, na verdade, a redenção de um novo propósito para um povo baseado na fé mariana. Porque todas as graças concedidas pelo feminino na parte da santidade da Trindade é considerado a luz mariana de Mãe Maria. Bom, mas o que se segue às circunstâncias depois, principalmente nos anos de 1929, 1931, 1932, foram do exame do tilme, ou do poncho, de Juan Diego, daquele índio, daquele simples ser, porque toda a motivação da fé era feita em cima daquilo que havia acontecido naquele sábado de 9 de dezembro de 1531. E nós estávamos falando agora
num adiantar de praticamente 4 séculos de diferença entre aquilo que aconteceu na frente de Juan Diego e do bispo e praticamente daquilo que estava sendo através agora da ciência, buscando um resultado, o afiançar a fé de um povo naquilo que estava estampado e no qual todos acreditavam na santa. Através disso que as coisas foram acontecendo e que se percebeu que não era bem assim como se imaginava. Em primeiro lugar, foram-se constatar que o tecido feito das raízes das plantas, naquela época, eram, na verdade, reais. Mas como poderia ter sido real aquela condução e a construção do tilme, do poncho, sendo que havia uma diferença de 4 séculos entre a sua realização e agora o exame, sem nenhum tipo de decomposição. Isso começou a ser mais atento aos grandes cientistas daquele momento e naquela época. Então se procurou alguém que tinha uma majestosidade que ninguém poderia duvidar das suas palavras e dos seus exames. Foi aí que entra Kuhl, que era, na verdade, o prêmio Nobel da Química naquela época. E ele faz o exame, não só do tecido, mas faz o exame das tintas. E chega a uma conclusão, que dentro da tabela periódica não existia nenhum tipo de elemento do qual havia sido pintado o poncho. Ele, que era um judeu, mas que também não tinha a classificação para aquele momento histórico que estava acontecendo. O que dizer? Como afirmar que aquelas cores que ali estavam impressas não faziam nenhuma parte da tabela periódica dos elementos da nossa natureza ou de qualquer um dos nossos reinos? Claro que ele ficou atônito e quase entrou em parafuso, mas daí, um pouco mais para frente, em 1979, quiseram examinar novamente o tilme, o poncho de Juan, mas só que daí de uma forma diferente. Aí é a presença da NASA, aí entra a presença da NASA com seus cientistas, com seus modos de ver e averiguar através de todas as técnicas e tecnologia da época. E através desses exames, eles chegam a uma observação que até então ninguém tinha visto, a não ser uma pequena manchinha, como se fosse um cisco, como se fosse alguma coisa que teria caído na tela, uma cinza, alguma coisa assim, mas nos 2 olhos da santa. Isso chamou a atenção. E foi-se então fazer um exame mais cuidadoso a respeito dos olhos da santa. E o que acontece nos olhos da santa naquele dia 27 de janeiro de 1979, através daquele exame, através de visões microscópicas, aonde só a NASA tem e possibilita tais exames. Viu-se ali que havia uma verdadeira imagem nos olhos da santa, nos 2 olhos da santa. E qual era a imagem que estava nos 2 olhos da santa? Exatamente
o quadro do que havia acontecido 4 séculos antes, como se a santa tivesse ali examinando aquele momento que ela é descortinada para todos que estavam naquela sala, inclusive a presença do bispo, a presença de Juan, de algumas crianças e de vários outros adultos que estavam na sala, num total de 13 pessoas, fazendo o conjunto dessa imagem nos olhos de Nossa Senhora da Guadalupe. A perplexidade foi tanta dentro da NASA que algumas pessoas chegaram ao choro, de tanta emoção. Ali nós tínhamos uma partícula, a 10ª partícula, a milionésima, de uma fração de um pigmento aonde a imagem se revelasse. Uma impossibilidade de tal maneira que ninguém poderia ter pintado aquilo nos olhos da santa. Nenhum pincel, nenhum instrumento, nenhum tipo de foto poderia ter aquele resultado que a NASA estava inspirando naquele momento para todo o planeta Terra. A configuração de um verdadeiro milagre diante de todos aqueles que não acreditam na fé e na luz da nossa querida e amada Mãe Maria. Aqueles que ainda duvidam um pouco das suas circunstâncias e como Jesus foi gerado, ali não deixava mais nenhum tipo de dúvida quanto à sua santidade, porque todas as luzes de todas as santas, ela vem de Mãe Maria. Ela nos consagra a todos ao seu amor, à sua misericórdia e planta nos nossos corações sempre a esperança de dias melhores. Foi assim que no dia, então, 12 de outubro de 1945, Pio XIII, esse mesmo Pio XIII que sempre nos coloca em situações de agrado, eleva a condição de padroeira do México e das Américas, Nossa Senhora da Guadalupe. Isso vai de uma determinação bem mais processual, a ponto de que o Papa João Paulo II, na mesma data, no mesmo dia 27 de janeiro de 1979, aonde foi aferido e assinado os exames da própria NASA, consagra a consagração de Nossa Senhora da Guadalupe como sendo padroeira, não só do México, mas de todas as Américas. Nós devemos aqui, então, lembrarmos das condições que isso ocorreu, o porquê ocorreu, dando o alicerce necessário da fé, da força, da coragem e da esperança àquele povo do México, que ressurge das suas tradições envergonhosas de um passado não muito distante em relação aos astecas e o coloca numa nova trajetória como é hoje. Uma das maiores cidades do nosso planeta, certamente está entre as top 10 como maiores cidades do nosso planeta, a cidade do México. Nós devemos também lembrar um pouco que nasquelas condições que todos nós estamos falando, houve, na verdade, um processo aonde de primeiro, em segundo, em terceiro lugar, as escalas foram subindo, aonde as imagens do bispo de Sumarraga, que era o bispo daquela época, estar presente no próprio olhos da santa.
sua própria imagem ali, como se a santa tivesse observado tudo aquilo que estava ocorrendo diante daquela imagem que estava no poncho, no tio. Ela estava ali presente. Ela fez essa constatação e reteu em seus olhos aquela imagem. Não tenho o que refutar mais. Não tenho o que mais dizer sobre Juan Diego, a não ser um instrumento que professou e está professando a fé em Nossa Senhora de Guadalupe em todo o planeta, aonde ela é reverenciada, inclusive em nossas casas, através de pequenas imagens ou através das camisetas. Eu, na porta do meu quarto, eu tenho uma tela, que vem com aquele barbantinho, né? Pus um preguinho e tem a tela que eu trouxe de lá, aonde o barbantinho está preso na tela, que dá entrada ao meu dormitório pela imagem de Nossa Senhora da Guadalupe. Para você entrar no meu quarto, abrir a porta do meu quarto, você tem que olhar para a imagem dela, para poder adentrar. Lembrando sempre que esse milagre que foi colocado para todos nós, ele é, na verdade, alguma coisa que a ciência buscou através da IBM na época, através dos computadores da época, na NASA, através dos maiores microscópios que se tinha na época, buscando ali o verdadeiro significado de como aquilo foi feito e que ninguém nunca chegou-se a qualquer conclusão, assim como também não consegue através do sudário de Turim. Não se consegue chegar a um consenso. A ciência não consegue dar um resultado definitivo, porque por mais que a tecnologia nossa seja avançada, com toda a inteligência artificial que nós temos no nosso meio, com o homem desbravando o espaço como se isso começou ontem, a gente não consegue, às vezes, mostrar algo que aconteceu, como nesse caso, há 4 séculos atrás, a imagem que está dentro dos olhos da Nossa Senhora de Guadalupe, que ali parece um cisco e que é aumentado em partículas de milhares e milhares e milhares de vezes, dá para se ver as imagens. Como que alguém poderia pintar aquilo? É impossível. Aquilo realmente estava fadado ao milagre de como aconteceu. Ainda hoje, através de toda a participação desse milagre, de tudo que ocorreu, né, nós temos que levar em consideração que os processos eles foram sendo avançados. No dia 14 de novembro de 1921, houve um verdadeiro cataclisma que aconteceu dentro da Catedral ainda velha, através de um senhor espanhol. Ele era um anarquista, porque a civilização mexicana, asteca e maia, ela foi conturbada pela presença dos espanhóis, que eram colonizadores, né? Então, eles acabaram se misturando. E como todo colonizador ele entra para aniquilar uma civilização que existe para entrar outra. Mas em 1921, grande parte do idealismo político que já começava a efervescer através da Revolução Russa, bolchevista, em 1917, há também no México, vamos dizer assim, pulsando em vários lugares da América Latina, conceitos políticos aonde as suas definições e os seus conceitos não eram muito claros. E as pessoas que estão, mais ou menos, culturalmente presos a idealismos políticos querem fazer uma transformação social. E a maioria deles são realistas a ponto de aonde a ciência possa interferir dentro da fé. E a maioria deles são ateus. Então, o que acontece?
aconteceu com esse ser chamado Luciano Pérez? Ele coloca uma série de bombas dentro da igreja. Bombas. E ali, então, através dessa amostragem política de atividade, que querem fazer a liberdade da sociedade através de uma transformação de poder, ele explode as dinamites colocadas naquele altar a ponto de querer acabar com a igreja aonde ela estava fixada. E o que acontece em 1921, depois da explosão? Uma verdadeira cruz de ferro, né, que estava no local, e tudo ficou mais ou menos arruinado e devastado, né, e torcido, que hoje tem por testemunha, que está no museu da Igreja Velha, da Igreja Velha, da Basílica Velha, que está lá para quem quiser ver, ficou praticamente tudo detonado, menos o tilme, menos o poncho, que não foi identificado em absolutamente nada. Ele está intacto até hoje, como sempre esteve há quase 5 séculos atrás. Então, a gente tem que ver que a natureza do processo de fé e da pureza da santa, ela está intacta. Ela está intacta. E nem o anarquista, né, através da sua posição política de transformação de uma sociedade, através do poder, conseguiu derrotar a luz. Isso é um fator de importância tão grande para nós todos, que nós temos que ver isso como aconteceu com São Tomé lá atrás, aonde o querido e amado Mestre Jesus colocou as chagas das suas mãos, dos seus pés, e inclusive a entrada da lança no seu tórax, pedindo que Tomé se aproximasse e pusesse as mãos para que ele pudesse crer que ele era o Mestre Jesus. Então, a santa faz essa mesma colocação, a colocação da ressurreição, que está sempre presente nas nossas vidas. Dia após dia, sempre que nós abrimos os nossos olhos, aquela imagem da presença dela, olhando para aquelas 13 pessoas que constataram ali o verdadeiro milagre da fé, da coragem, da esperança de novos dias. E isso a Nossa Senhora da Guadalupe sempre nos deu, através da sua honradez, vamos dizer assim, aqueles que a mantêm em seus corações como sendo a verdadeira luz do mundo, já que ela é a mãe dessa luz, que é Jesus. Então, aqui nesse momento e na data de hoje, e essas fotos, tudo isso que eu acabei de descrever, é decantado em verso e prosa, em livro e fotos. E tudo isso. Para quem quiser ver, examinar e pegar todos os depoimentos. É certo que eu fiz um resumo. É certo que eu falei algumas coisas para embasar esse fator histórico da presença dessa santa em todas as Américas. América do Norte, América Central e América do Sul. Pela sua força de luz, que agora incendeia praticamente o planeta todo. Através de todas as santas, porque elas são a constituição dessa luz mariana. Sim. Aqui mesmo na minha cidade. Aqui mesmo na minha cidade nós temos um santuário mariano, da nossa santa, da nossa padroeira, da nossa cidade. Um pouco diferente
diferente, eu diria, o nome da nossa santa. Mesmo porque eu já estudei bastante e fui atrás para saber o desconcertante nome da nossa santa. Mas mesmo assim ainda se permanece o culto, porque a santa da minha cidade se chama Nossa Senhora dos Prazeres. Muitos indagam, mas bueno, que prazeres são esses? E só pode ser os prazeres que a felicidade nos dá no dia a dia. É assim que eu, às vezes, conceituo o porquê do nome da nossa santa aqui na nossa basílica, no nosso santuário mariano, o qual ele foi elevado, já que a minha cidade ela é totalmente indígena, né? Já começa pelo próprio nome, né? Itapecerica da Serra, ou seja, pedra lisa, pedra escorregadia da Serra, já que tem uma outra Itapecerica em Minas Gerais. Para nós diferenciarmos as duas, já que nós estamos na Serra do Mar, ficou sendo Itapecerica da Serra. E aqui, junto com os indígenas, que logo que saíram de lá de Piratininga, os jesuítas vieram logo para cá, em 1536. Então, a nossa cidade, a nossa fundação, tem uma legitimidade muito grande para se tornar esse santuário mariano. Né? Queremos ainda torná-la, quem sabe, num futuro não muito longo, uma basílica. Quem sabe? A gente nunca sabe, mas esses são os esforços. Né? Eu, que fui o arquiteto da igreja na sua remodelação na época que me pediram, eu era o primeiro arquiteto da cidade formado. Né? E justamente naquela época chegava o primeiro padre que, depois de saído do seminário, vinha para a sua primeira igreja, que é o nosso padre até hoje. O mesmo tempo de formado que eu tenho, ele tem de sacerdócio, que vai fazer agora, em janeiro. Né? Nós temos a mesma época, subimos juntos, vamos dizer assim, na escala social e na representatividade que nós temos aqui na cidade. O querido e amado padre Alberto Gambarino, né? Nosso amigo da minha casa, dos meus pais, né? Embora as nossas relações espirituais não sejam muito fortes por causa das nossas crenças, das nossas diferenças, mas nos tratamos muito bem como verdadeiros amigos que somos. Então, diante dessa postura da Nossa Senhora de Guadalupe, são posturas que nós refletimos através do nosso coração, através das nossas chamas trinas, azul, dourado e rosa, da nossa centelha divina, que é baseada na luz branca, luminosa, do nosso, vamos dizer assim, óvulo, do qual todos nós fomos criados, que nós chamamos de mônada. Então, só para concluir e não deixar que eu não falei, porque nós praticamente estamos entrando já no período de descanso, eu quero aqui também desejar a todos um Feliz Natal, um feliz e próspero Ano Novo, para todos vocês que nos acompanharam durante todo esse ano, espero que nos acompanhem também o ano que vem, né? Que tenham bastante saúde, bastante paz, bastante amor, bastante luz, e por que não dizer que tenham todas as providências divinas que serão necessárias e que estejam às suas mãos. Porque só assim, através da luz da nossa mãe, milagrosamente, e através do seu amor incondicional, todos nós continuaremos nesse caminho que nós escolhemos, que é o caminho do bem. E para não dizer que eu não falei das flores, eu disse algumas coisas durante esse ano que eu achei por bem mostrar para vocês. Primeiro, a minha árvorezinha, que sempre fica no lugar de destaque na minha frente, o ano todo, representando pela estrela de 5 pontas, aqui a presença do menino Jesus. Também tenho aquele presepinho, do qual todos nós, quando era criança, tínhamos, que fica Maria, José ajoelhadinho,
e Jesus no manjedouro, deitadinho, né? Então fica só isso. Tinha um cavalinho e tem um camelinho que fica lá junto, que fica aqui bem na frente e na base. Deixa eu levantar um pouquinho. Fica bem aqui na base da árvore de Natal. Outra coisa que eu falei bastante durante esse ano foi aquilo que eu ganhei dos meus colegas, né? Enquanto trabalhava na minha sala, na minha mesa, e que havia me ofertado, né? Aquela tabuletinha escrito Mr. Solution, né? Senhor Solução. Ele, na verdade, é um triângulo, como eu havia falado para vocês. Numa faixa escrito Mr. Solution e na outra escrito Mr. Sobrucho. Né? Então, eu sempre deixo o Mr. Solution para quem vem falar comigo, claro, né? E o Mr. Sobrucho fica para o meu lado sempre da mesa, né? E assim as pessoas... E foi dado por um colega há muitos anos. Ele fez para mim, porque ele achava sempre que a minha mesa era a curva do rio, onde tudo parava, tudo estava ali para ser resolvido. Aquilo que não ia para frente tinha que ficar ali, até eu achar a solução. E aí ele fez, me deu isso de presente há muitos anos. Ainda está um pouquinho aqui de pó, né? Porque eu peguei, estava guardado, já que depois, quando eu limpei a minha mesa, já que eles não queriam me deixar embora, eu comecei a arrumar as coisas, e aí não teve como mais me segurar. E ela veio junto, né? E está comigo até hoje. Eu não sei se eu ainda falei mais alguma outra coisa durante o ano, mas se vocês se lembrarem, podem cobrar de mim, mandam por e-mail, ou falam aqui na tela, alguma coisa, e eu chego a mostrar depois para vocês. Mas é bom que a gente vá fazendo isso, porque a gente vai colocando as nossas experiências pessoais, a nossa vida, como testemunho daquilo que nós falamos para vocês. Porque a nossa verdade não pode ser uma verdade absoluta, porque cada um tem a sua verdade. Mas, às vezes, a verdade de alguém pode ajudar a construir outras verdades. E é justamente por isso que nós estamos aqui e aceitamos estar aqui nesse momento, como diria o livro, né? Enterre o meu coração na curva do rio, que nós estamos aqui nesse momento para navegar nessa correnteza da vida, né? E cada passo que a gente dá no rio, ele nunca mais é o mesmo rio, né? Eu dei um passo, aí eu dei outro passo, ou adiantei a minha perna direita e deixei a esquerda atrás, já não é mais o rio no qual eu estou atravessando. É sempre um rio diferente, porque a sola do meu pé também assenta o chão, assenta as pedras, né? Enquanto eu estou sendo conduzido pelo fluxo dele e pela natureza da onde os meus olhos estão. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Não, antes de agradecer, eu quero dizer que quinta-feira que vem, dia 19, o Bueno continua aqui fazendo live. Ele está se despedindo, desejando Feliz Natal. É dia 19 a semana que vem, Bueníssimo. Bora lá, vai. Agora você vai falar o que você quiser. Não, eu não é. Eu para mim, eu já estava de férias a partir de hoje. Então, é dia 19? Então, também não dá férias. A gente não vai viajar para lugar nenhum, estamos aqui. Dia 19 ele está aí, com outro tema, que eu já esqueci qual é, mas já está tudo marcado. Está tudo marcado? Tá bom, então. Pessoal, eu me despeço, então, melhor na semana que vem, tá bom? Claro. Se eu falei alguma coisa que vocês querem ver, algum tipo de imagem, algum tipo de situação que eu falei durante o ano inteiro e que alguém ficou com isso na cabeça ou na mente ou não entendeu direito, olha, pessoal, eu estou aqui. Assim como eu falei para vocês que eu tenho uma arvorezinha que fica o ano inteiro na minha frente para lembrar sempre o nascimento de Jesus, né? Como eu falei para vocês da minha plaquinha, né? Onde a gente sempre busca soluções na vida da gente, ela também está aqui. Então, a gente pode mostrar outras coisas também, para vocês não pensarem que a gente pega as coisas do vento para falar, a gente pega as coisas que não existem para falar, porque a gente não ia fazer isso nunca, né? A gente não gosta de falar sobre isso nunca. E aqui eu já falei uma vez, né? Aqui em casa, na minha família, podia tudo. Podia tudo.
podia tudo. Ah, eu não vou trabalhar, eu não vou não sei o quê, não gostava, né? Não vai trabalhar, não. Olhava com cara feia, tudo, mas ninguém dizia, olha, você é obrigado aí, você é obrigado a pôr o pão, você é obrigado a pagar o imposto. Não, não era disso. Ah, meu gênero vai ser outro. Bom, vai ser o que você quiser, desde que não interfira na minha liberdade, você pode ser o que você quiser. Só não podia uma coisa aqui. Você não podia era mentir. É, tá Você não certo. podia mentir. O pior que fosse a situação, fale a verdade, porque dá para corrigir. Claro. Porque se você não fala e deixa a coisa prosseguir, ela só vai aumentando, ela só vai trazendo mais prejuízo e, de repente, chega numa situação que fica difícil até de consertar. É. Então, seja o que for, fale o que aconteceu para todo mundo se juntar e resolver o problema. 3 minutos. Tem solução. Não, não. Eu só quero terminar e deixei aqui pronto para a gente fazer, então, a oração da Nossa Senhora de Guadalupe. Então, a oração da Nossa Senhora de Guadalupe é a seguinte: perfeita, sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus, porque, por, por quem se vive. Tu que, na verdade, é nossa mãe compassiva, e te buscamos e te clamamos. Escuta, através do vosso coração e com piedade, o nosso pranto, as nossas mazelas. Cura as nossas feridas, as nossas faltas, as nossas dores e sofrimentos. Tu que és a nossa doce e amorosa mãe, acolhe-nos no aconchego do teu manto, no carinho dos teus braços, e que nada nos aflija, nem perturbe o nosso coração, que está em paz, que está em fé e que está em luz. Mostra-nos e manifesta-nos o teu amado Filho, para que nele e com ele encontremos a nossa iluminação e que a nossa redimensionamento das nossas ancestralidades e do nosso renascimento nesse mundo possa estar em completude com a Santíssima Virgem Maria de Guadalupe. Faz-nos de seus mensageiros, mensageiros da palavra e da vontade do Criador de tudo e de todas as coisas. Amém. Amém. Gratidão, Carmen. Gratidão, gratidão. Gratidão, Bueno, foi maravilhoso, como sempre. Gratidão, namastê, família Pax, que a Nossa Senhora de Guadalupe nos ilumine com amor, saúde, prosperidade, paz. Gratidão, Bueno. Gratidão, namastê.